e antes de vos dizer qual é a nossa pergunta de hoje, gostava de vos ler o Pai Nosso, a oração que o Senhor nos ensinou, na versão da Damaia. Foi-nos enviada por mail. Por favor, acompanhem-me nisto e tenham pena, porque depois desta vou arder no inferno. Ei, brother, que estás no alto. Não sejas cota, não sejas ralha. Aceita no teu reino a maralha. Estás a ouvir, man? Yo. Dá-nos os morfos do dia-a-dia e desculpa lá qualquer coisinha, que a gente perdoa-lhes também. Livrai-nos do mal, ou seja, da bófia. Tu tens o power, tu tens a glory. Agora, man, para sempre, man. Fica cool, está-se bem. Yo. Desculpa, papai e mamãe. Bom, a nossa pergunta de hoje é: os portugueses estão cada vez menos religiosos, mas não o confessam?